Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Conexão Acirp, que vai apresentar hoje o Desenvolve RP, que vai ser uma sequência de apresentação sobre relatórios macroeconômicos da nossa cidade, onde a gente vai apresentar alguns dados econômicos para os empresários, para o cenário, para o setor financeiro, para toda a população. E hoje aqui comigo está a Ana Luísa, que é sócia e cofundadora da Canaã Controladoria, onde a gente vai fazer esse bate-papo, né, essa apresentação desses dados de uma forma mais tranquila, mais descontraída, para que as pessoas consigam compreender melhor. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada, Renan, por estar aqui, né, para a gente poder bater, ter esse bate-papo. A intenção é realmente a gente destrinchar, traduzir esses números econômicos de PIB, Selic, taxa de juros, enfim, desemprego e o impacto disso para o empresariado de Ribeirão Preto, tanto o comerciante quanto o industrial. Então essa é a nossa intenção, ter um bate-papo bem tranquilo aí, onde a gente possa traduzir esses números e realmente analisar para a nossa vida como eles impactam e como eles chegam e como eles podem ser utilizados, né? Exatamente, lembrando que essa apresentação é uma apresentação do relatório, é inédita, né? Não tinha ainda essa apresentação desse relatório trimestral, então nós iniciamos essa sequência e a partir de então nós vamos explicar como que vai funcionar, quais são os dados que a gente vai colocar nesse relatório e como que isso pode impactar a vida de todo mundo. Então agora a gente vai começar a apresentar na nossa tela. Você quer completar mais alguma coisa? Sim? Uma questão, Renan? A intenção do relatório é a gente trazer dados que são, né, do Brasil, principalmente, mas também trazer esses mesmos dados quando se tem de Ribeirão Preto. Então, como é que foi o desemprego no Brasil em 2020 e como foi em Ribeirão Preto? Então, cada um desses indicadores a gente vai ver também dentro do nosso universo aqui. Perfeito. Então, como piloto, né, nós vamos trazer as informações de 2020. Fizemos um apanhado geral, né, do ano de 2020, de como que foi a nossa economia, como que ela se comportou e como que foi também na nossa cidade. Então, olha, esse já é o nosso material, né, que a gente pode seguir para o próximo e é onde a gente vai discutindo ponto a ponto, né? Na sequência desses dados, a gente começa pelo PIB do Brasil, né? A gente percebe que teve essa retração de menos 4%, né, Ana, que foram os efeitos da pandemia, né? Então veio a pandemia causando essa queda, principalmente nos meses de março, abril e maio, que foram mais acentuados, e alguns meses depois foi havendo uma recuperação, mas mesmo assim a gente fechou nesse patamar de menos 4,1, né? Sim. A gente vê a recuperação para os últimos meses do ano, né, Renan? Exato. E depois, agora, a grande acentuação e uma retração, né, os números bem negativos, principalmente no mês de abril, maio e junho. Exato. E o PIB ele serve como um termômetro, né, para mostrar como que a nossa economia está se comportando, que ele não está baseado no estoque de riquezas, e sim no seu fluxo, né, de geração de riqueza. E a gente consegue ter essa boa compreensão de como que está tudo, né? Então o PIB ele representa, né, a geração de riqueza, né, a geração de riqueza do país e quanto isso foi alterado. Então Exato. Nós deixamos de gerar menos 4,1%. no ano passado. Perfeito. Hoje a projeção, né, para este ano de 2021 é de 3,17, o último relatório Focus. Né? É uma projeção, uma previsão. Uma expectativa, né, de que ele tenha esse desempenho comparado com o ano anterior de acima de 3%. Né? Então, torcemos para que isso de fato se concretize. Né? No final de 2021, a gente vai dar esses dados positivos. Né? Quando a gente olha PIB em Ribeirão Preto, né, a gente fala dos dados absolutos. Né? A gente até comentou, nós tivemos um PIB no Brasil de 7,4 trilhões de reais, enquanto o PIB de Ribeirão está na casa dos... Acho que está aproximadamente na casa dos 15 bilhões, então é um dado que representa também o PIB de Ribeirão Preto, mostra como que funciona a economia da nossa cidade nos seus diversos setores, né? Então a gente consegue destrinchar isso mais à frente, seguindo o nosso relatório, a gente vai trazer essas informações do PIB e vai fazer alguns comentários também sobre o IPCA
de 2020, né? Então, o IPCA é esse índice de preço do consumidor amplo que mede quanto que os produtos, os serviços estão encarecendo durante o tempo, né? Então, quando a gente... IPCA, inflação. Se a gente quiser IPCA, inflação. Falou IPCA, você está falando o quanto que ficou mais caro o produto que eu comprava, uma caneta, o arroz, o feijão, a gasolina, né? Então, esse é um indicador de quanto isso vem aumentando nos últimos... E esse primeiro gráfico do relatório, né? Exato, ele vem na nossa primeira página aí e ele traz como que foi 2020, como que fechou. Então a gente olha, né, por esses dados que na última coluna ele está no seu maior patamar. Então ele veio de uma sequência de altas, né? A gente percebe que os meses de queda da inflação também coincidiu com o período do início da pandemia, é que onde as atividades estavam menos aquecidas. E conforme as atividades foram retomando e houve a injeção de alguns recursos para estimular a retomada econômica, para que ela não ficasse tão enfraquecida, a gente percebe que teve esse aumento. O principal ponto, Ana, que a gente percebe no IPCA de 2020 foi no ramo de alimentação, que foi o que ficou mais caro durante esse período, né? Onde sofreu o maior impacto, então. Perfeito. E as pessoas sentiram no bolso quando ia fazer o mercado ali, comprar os seus produtos, e viu que os produtos tinham subido mais de 20% comparado com os outros meses, né? Então, o comportamento do IPCA, quando a gente olha nesse gráfico, né, a gente consegue ver os meses ali de, novamente, abril e maio, com essa deflação, né? Então, a gente não teve inflação, tivemos uma queda nos preços iniciais, mas depois... por não termos voltado com a economia, né? Normalmente, por questões da pandemia, a produção talvez não foi tão do tamanho que era necessária para conter o consumo, para abastecer o consumo. Será que é isso, Renan? Perfeito. A inflação ela tem uma série de fatores que contribuem, né? Então a gente percebe que às vezes tem um excesso de produção ou um excesso de demanda e assim ele dita como que a inflação se comporta. Então tudo isso que você falou é possível perceber. Durante a pandemia as pessoas estavam comprando menos, então os preços ficaram mais baratos. Mas depois, conforme as pessoas começaram a comprar mais, tinha a deficiência de alguns estoques, né? Tinha mais recurso financeiro na economia através do auxílio emergencial e até mesmo outros preços puxando, como o do combustível, dólar, combustível, acaba conduzindo para que tenha uma tendência de alta. E com isso a gente consegue fazer um link para a nossa taxa Selic, né, que é a nossa taxa básica de juros, que também tem essa função de estímulo econômico, e a gente percebe que ela veio numa tendência de queda no início do ano, saindo de 4,25%, chegando ao patamar de 2%. E assim foi finalizado o ano, né? Por quê? Uma taxa de 2%, Ana. O que isso quer representar na nossa economia? Que o dinheiro está mais barato de ser pego, né? De você pegar emprestado dinheiro. É uma forma de estimular com que os recursos circulem na economia, né? Então a gente fechou 2020 com uma taxa de 2%, um dos menores índices nos últimos tempos, o que acaba fomentando o estímulo econômico, né, no país. Principalmente para investimentos, né? Sim, investimento fica mais barato, né? O investimento é estimulado quando a gente está com essa taxa de juros mais baixa. Uhum. Nesse começo do ano a gente já teve um aumento dessa Exato. taxa. Ela também... É para poder conter um pouco mais a inflação? Exato, ela funciona como um mecanismo de controle da inflação também. Então a gente percebe que ela saiu desse patamar de 2%, com algumas sequências de altas que foi divulgado pelo Copom, que é o Comitê, né, Econômico, e ele chegou hoje ontem na verdade, fechou na taxa de 3,5%. Ou seja, o Banco Central está com o objetivo de conter essa inflação através dessa taxa de juros, né? Legal. Perfeito. E assim a gente pode seguir, vai ser mais ou menos esse modelo de apresentação dos próximos relatórios, só que a gente vai trazer os próximos nos dados já de 2021. Então ele fica, esse daqui é só na verdade um modelo, né, de como vai ser todas essas apresentações. Seguindo para a próxima página, a gente pode falar um pouco do desemprego, né? Quais os reflexos dessa inflação, dessa taxa de juros, da pandemia que teve, quais foram os impactos disso no desemprego. Lembrando que desemprego a gente traz informação tanto de nível Brasil, quanto os saldos de Ribeirão Preto.
A gente consegue entender o que aconteceu, né? A gente percebe que a taxa de desemprego bateu a sua máxima no mês de julho em 14,6%, ou seja, 14,6% da população economicamente ativa estava desempregado, procurando emprego, né? Estava ali com a sua renda comprometida. E a gente percebe que o final de 2020 fechou em 13,9%. Então, uma leve queda, começou a reduzir ali essa taxa de desocupação, o que é bom, você percebe. Exato. Do comércio, né? Com a volta das atividades. Perfeito. Que se deu no segundo trimestre, né? Após as eleições. As pessoas estão trabalhando, né? Então tem mais recursos para elas gastarem na economia. E quando a gente vai olhar para o nosso terreno, né, para o nosso terreiro, a gente vê que Ribeirão Preto não foi diferente. Os meses de março, abril e maio, o pico da pandemia, teve um índice muito alto de desemprego. Então, quando vocês veem essa barrinha maior para baixo, foi o período do gráfico azul, escrito saldo de empregos Ribeirão Preto 2020, foi o período que mais demitiu, onde o maior número de demissões na economia de Ribeirão Preto. E a gente pode citar aqui alguns setores que foram os mais prejudicados, né? Como a gente sabe, a nossa economia é uma economia voltada para o comércio, para os serviços, e esse foi um dos setores mais atingidos durante esse período de pandemia. A gente vê os saldos negativos. Então, fechamos 2000... Eu acho interessante esse saldo, né? Esse saldo... Ele consegue representar. Alto, né? E ele acabou não ficando tão alto porque a construção civil e a indústria conseguiu dar uma leve amenizada nessa queda. A indústria, a agropecuária foi um dos poucos setores que teve seus dados positivos na geração de emprego aqui em Ribeirão Preto. Porém, comércio e serviços foram os setores que mais foram prejudicados e fecharam o ano com saldo negativo na sua geração de emprego, né? Bom, então assim, se a gente entender, olhando por esse gráfico pelo menos o gráfico inicial, né, ali, o gráfico vermelho ali da taxa Brasil, né? Taxa Brasil. Então a gente vê uma queda no segundo grande pico aí até o meio do ano e depois uma queda para o fim do ano. O mesmo desenho se dá entre os saldos de emprego e desemprego em Ribeirão Preto, com uma queda muito grande no primeiro semestre, no final do primeiro semestre, e com uma melhora já no segundo semestre. Perfeito. Quando nós olhamos esses saldos, a gente vê que comércio, quando a gente olha nesse quadrinho ao lado, né, comércio e serviços foram altamente impactados. E o que amortizou? A gente tem uma troca aí, né, então de oportunidades de trabalho que migrou praticamente, né, que saiu de comércio e serviço, que teve uma grande retração, para construção civil e indústria. A gente percebe que foram também, lembrando que a indústria e a construção civil foram um dos poucos setores que tiveram suas atividades com continuidade durante a pandemia. Então, a construção civil já vinha sentindo os efeitos, inclusive da taxa básica de juros, né, que estava no seu patamar mais baixo, o que acaba estimulando até mesmo o crédito imobiliário, né, e acabou dando fôlego para isso, e essa possibilidade de ter continuado as suas atividades, eles conseguiram ter bons resultados. Mas em compensação, principalmente comércios, né, que a gente sabe que foi o mais atingido ali pelas restrições, teve um saldo muito grande de desemprego. Quando a gente analisa que os serviços, ele tem a maior mão de obra de Ribeirão Preto. Hoje, Ribeirão Preto, no setor de serviços, emprega mais de 120 mil pessoas. É muita gente, né? Se a gente fosse fazer proporcionalmente, o comércio ele estaria disparadamente mais prejudicado do que o setor de serviços, né? Porque pelo tamanho, pela quantidade de pessoas que ele emprega, o número de demissão que ele teve foi bem maior, expressivo, então, exato. Um percentual bem maior do que frente ao serviço. Perfeito. E podemos seguir na sequência da apresentação e a gente pode falar um pouco da injeção de recursos na nossa economia. Que também é um dado importante, que a gente não pode deixar de falar dele, porque realmente ele foi um outro peso na balança, né? Perfeito. Ele que auxiliou essa questão
tanto mesmo das paralisações, das pessoas que tinham necessidade, não conseguiam manter a sua renda, de ter minimamente uma condição de sobrevivência, né? Então, não é só uma questão econômica em termos de deixar a economia nos seus patamares, mas também uma questão social, que é você dar assistência para a população para que elas consigam passar por esse período que foi esse período de isolamento, né? Um pouco mais de conforto, com um pouco mais de suspiro. E quando a gente analisa os dados do Brasil, a gente percebe que uma boa parcela da população recebeu esses recursos, né? Então ele era destinado a profissionais autônomos, de baixa renda, e tinha algumas outras áreas, categorias que eram beneficiadas com isso. E no Brasil teve uma injeção de mais de 500 bilhões. Só de auxílio emergencial. Exato, é muito dinheiro na economia. Sem falar dos Pronamps e outros, né? Sim, voltado para as empresas, né, de serviços de auxílios. E tinha outros programas, como o BEM, por exemplo, que era de manutenção de emprego e renda, que possibilitava que a pessoa tinha o seu contrato de trabalho suspenso e parte do salário ele recebia através dos auxílios. Sim. Quando a gente analisa Ribeirão, a gente percebe também que teve bons recursos injetados na nossa economia, que de uma certa forma isso ajudou com que a gente não sofresse tanto nesse período, né? Então a gente teve mais de 720 milhões de reais durante todo esse período, dividido em todas as parcelas que foram entregues à população que tinha direito a esse recurso. É uma informação importante. Então a gente teve uma injeção de 721 milhões em Ribeirão Preto, somente do auxílio emergencial. Sem contar um auxílio que veio, né, para as empresas por conseguirem segurar esse período, créditos, né? E tudo mais. Exatamente. Então é muito importante acompanhar isso para a gente saber como que a economia se comportou com a injeção desse recurso. Se conseguiu se segurar, se não, né? E a gente sabe que as pessoas acabam gastando a maioria desses recursos para sobreviver, né? E agora a gente vai ver nesse próximo trimestre, né, já no trimestre de 2021, esses números novamente. Inclusive, olhando o impacto desses auxílios com relação a quanto ele conseguiu amortizar aí com relação à pandemia. Exato. Todas as consequências econômicas da pandemia, além, né, de desemprego e empresas fechadas, de produtividade que nós nos encontramos hoje. A gente vai trazer todas essas informações nos próximos relatórios, né? Estamos curiosos para ver esses números de 2021. Perfeito. E se a gente segue a sequência da apresentação, agora a gente também consegue ver os efeitos do endividamento das famílias. A gente vai passar a próxima lâmina agora e vai começar a falar de como que as famílias se comportaram nesse período, né? Então, também é possível perceber uma tendência de alta a partir do mês de junho e julho do endividamento das famílias, e isso acaba também tendo uma noção de quanto de recursos que as pessoas vão ter lá na frente, porque a renda ela é composta de consumo e pagamento de dívidas, né? Se você tem mais dívidas, você vai consumir menos. Então, lá na frente, se eu estou adquirindo mais dívidas, eu vou ter menos recursos para gastar. Isso já é um termômetro para a gente saber como que tudo vai funcionar, né, Ana? Exatamente. O apetite está menor, né? Porque a gente teve um aumento desse endividamento. Exato. E é bom frisar que há uma diferença entre inadimplência e endividamento, né? Então, quando a gente fala que as famílias... porque tem alguns dados que apresentam o índice de endividamento das famílias reduzindo. E, de fato, reduzindo não, o endividamento, a inadimplência, né? A inadimplência ela vem caindo por uma série de questões. Você teve recursos através do auxílio emergencial, você teve instituições financeiras fazendo programas de reparcelamento das dívidas, né? Fazer uma pausa aí, porque dívida é uma coisa e inadimplência é outra. Exato. Uma coisa é você ter uma dívida, ter um empréstimo, outra coisa é você não pagá-lo, é você atrasá-lo, né? Então você cai aí nesse inadimplência que a gente está falando. Exatamente. Então, quando a inadimplência ela reduz, automaticamente através desses outros fatores de parcelamento, renegociação de dívidas, as famílias se endividam. E até mesmo para você se manter durante esse período, você acaba pegando alguns recursos para conseguir se manter. Então a gente percebe que é nítido esse aumento e é um dado preocupante, né? Que aí você está falando da renda da população, de como que eles vão ter esses recursos no futuro disponíveis para gastar na economia, né? Então hoje a gente sabe que no Brasil as famílias
se encontram, né, endividadas ali. Sim, Né? perfeito. Um aumento de endividamento. Uhum. E aí a gente pode fazer um panorama também agora com a abertura e fechamento de empresas, né? Então, a gente percebe os dados a nível Brasil. No próximo slide a gente vai trazer essa informação sobre a abertura e fechamento de empresas. Vamos passar isso. Aí, a gente percebe que teve é até meio contra-intuitivo, né? Você vê um saldo positivo na abertura de novas empresas. Então, no Brasil, em Ribeirão Preto, nós encontramos um saldo positivo de abertura de novas empresas. Então, no total aqui, né, de empresas fechadas e empresas abertas, abriram-se mais. Uhum. É estranho, porque todo mundo pensa, bom, numa pandemia vai fechar muitos negócios. E, de fato, muitas empresas foram fechadas, né? Mas com segmentos específicos. Por exemplo, o comércio teve muitas empresas fechadas, bares, restaurantes teve muitas empresas fechadas, porém teve o saldo de outras empresas que acabaram elevando esse indicador. Mas que empresas são essas? Tem muita... Empresas que abriram. Empresas de tecnologias, né, são empresas que conseguiram ter uma pujança muito forte. Microempreendedor individual é um número muito expressivo. A gente teve mais de 9 mil MEIs durante a pandemia, durante o ano de 2020. Então, 9 mil microempreendedores individuais registraram suas atividades econômicas em Ribeirão Preto. Então, isso representa que as pessoas começaram a sair, às vezes, dos seus empregos e se tornarem autônomos ou regularizarem as suas atividades. Então isso acaba ajudando a entender um pouco esse número, né? Eu estou vendo aqui que 18 mil empresas, 18.361, né, que a gente está vendo aí no relatório, é um número de novas empresas em Ribeirão Preto, de aberturas de novas empresas. Então, metade disso seria um mês, Exato. empresas individuais. Uhum. E também para entender esse saldo, a gente percebe através de conversas e levantamento de pesquisas que muitas empresas que fecharam, às vezes deixaram de exercer suas atividades, não encerraram suas atividades. Então isso contribui com que esse saldo fique maior, porque esse saldo de abertura de empresas é quantas empresas fecharam, somado, né, com o número de empresas que abriram. Quando você não registra isso, você não consegue ter um saldo tão fidedigno. E isso a gente vai conseguir ver mais esse ano. Exatamente. Também, né? Uhum. Isso realmente, como é que foi esse fechamento de empresas? Isso. E tem um relato importante a respeito da abertura e fechamento de empresas aqui em Ribeirão Preto, é que muitos dos negócios que fecharam, os próprios funcionários abriram novos negócios para que eles continuassem tendo algum tipo de renda. Então, às vezes, uma empresa com 7, 8 funcionários, ela fechou, encerrou a sua atividade, mas dali surgiu mais 3 novos negócios. Então, isso é um relato comum que a gente tem e percebe que muitos colaboradores fizeram isso para conseguir manter a sua renda ali na abertura de novas empresas. Bom, podemos seguir agora para a nossa balança comercial, que vai ser o próximo slide. A gente traz um dado de Ribeirão Preto, né? Essa informação é muito boa porque a gente sabe que a balança comercial do Brasil também está no seu saldo positivo, né? E a gente vai explicar um pouco o porquê desse saldo positivo, inclusive em Ribeirão Preto, né? Ribeirão Preto fechou no seu saldo, na sua balança comercial ali, com 34 milhões de dólares na sua receita positiva. O que é isso? É somada as exportações menos as importações. E aí a gente chega no saldo da balança comercial da nossa cidade, né? E você sabe o que aconteceu isso, Ana? Vamos ver. Me conta. Todo mundo já ouviu falar do famoso dólar alto, né? Então, isso é um dos fatores que ajuda a puxar a balança comercial, uma vez que os nossos produtos ficam mais baratos para o mercado externo, né? Então, para os outros países, trocar dólar por real é mais barato. Então, acaba que os nossos produtos ficam mais competitivos e é mais atrativo para o mercado externo. Então, a gente acaba fornecendo mais produtos. Os produtos são mais baratos, né? Exato. E acaba que nessa conversão do dólar, o dólar em 2020 fechou em mais ou menos 5,6, 5,7. Então, era um valor ali que era bem expressivo. E também, do outro lado, as importações se reduzem. Por quê? Fica mais caro você comprar de fora, você importar produtos, tanto para pessoas, né, comprar produtos, quanto para a indústria, para os seus insumos. Então acaba que eles modificam os seus insumos, começam a buscar outros fornecedores ou até mesmo mudam ali quais são os produtos que eles vão oferecer, né, em decorrência desse dólar alto.
Esse dólar alto, então, ele sempre será uma oportunidade, né? Uma oportunidade para exportação. Então, de qualquer forma, qualquer industrial, principalmente, ou comerciante, mas principalmente o industrial, se perguntar quais são as oportunidades, se existem, né? Oportunidades dentro desse dólar alto, né? Para conseguir ganhar novos mercados. E esse ano continua com índices recordes da balança comercial. Ela continua ali pujante, né? Exportando bastante, principalmente puxado pelas commodities, né? E por essa desvalorização da nossa moeda, ainda e continua com bons patamares. Não só para o agronegócio, né? Mas também para qualquer setor. Exato. Né? Bom, seguindo pro finalmente, né? Nós já estamos chegando ao final aí, então só para reforçando mais uma vez, esse é o modelo do relatório que a gente vai apresentar, o relatório trimestral. Cada dia mais a gente vai buscar mais informações, detalhando cada vez mais a nossa economia, principalmente a economia de Ribeirão Preto, para que a gente consiga entender qual é o ambiente de negócio da nossa cidade. A gente entender como isso, para que caminho a economia de Ribeirão Preto está caminhando, né? Então, e como os impactos, né? Quais são os impactos desses indicadores, dessas né? modificações também, né? Né? Interferem dentro pro empresário da região de Ribeirão Preto. Perfeito. Isso serve também para que eles façam projeções, para que eles se planejam, se organizem, né? Analisem como que vai ser os seus investimentos, como que a economia está, se eu contrato mais, se eu vendo mais, se eu invisto em tal área. Então esse relatório serve para os agentes formar suas expectativas e fazer os seus planejamentos futuros, né? Exatamente, planejamento, né? Faz para a gente entender, a gente consegue entender melhor o passado e traçar estratégias para esse futuro. Vou aproveitar o dólar, posso aproveitar o dólar, a taxa de juros vai subir, a tendência é que aumente, então como é que eu sou da área de construção e isso vai me impactar e como? Enfim, a gente conhecer esses impactos faz toda a diferença. Exato, saber se tem mais recursos sendo injetados na economia, seja através de programas sociais, seja através de qualquer outro mecanismo que distribua recursos na nossa economia, é sempre importante os empresários saberem dessas novidades, né? Sim. E quando a gente analisa isso através do valor agregado, né, da renda e o valor agregado de Ribeirão Preto, a gente percebe mais uma vez, né, nesse slide, o quanto o comércio e o serviço é pesado na nossa economia. 87,2%, é isso? Exatamente. O que representa isso, né? 87% da riqueza gerada, do valor agregado gerado na nossa economia está concentrado no comércio e no serviço. Aí você imagina, num período de pandemia, onde você teve esses setores mais prejudicados, qual foi o impacto disso na nossa economia? As pessoas sentem, né? Você conversa com as pessoas na rua, seja os empresários e a população que consome, você percebe que está todo mundo acuado, pensando, meu Deus, eu tenho que segurar porque eu não sei como que vai estar. Perdi o emprego, as coisas não estão vendendo, não está funcionando. Como é que é isso no setor privado, Ana? Você que trabalha com empresas, dá para sentir isso mesmo? Muito forte, principalmente nesses dois setores, né? Serviços e também e o comércio em si. Então a gente percebe assim o grande sofrimento que foi, né, para esse empresário que trabalhou com tanta incerteza, por mais que tiveram ou não uma certa ajuda, né, mas que trabalhou com grande incerteza e ainda se encontra com uma grande incerteza das perspectivas causadas aí pela pandemia. Perfeito. E outro dado importante, né, é a participação da indústria, né? A indústria ela tem uma participação relevante na nossa cidade com relação à geração de riqueza, né? E embora ela empregue menos, mas ela gera muita riqueza na nossa cidade, onde provoca 10%, investimento. Né? Sim, 9,55 ali, 12,5. Se a gente comparar a outras cidades, né, que a gente consegue ver nesse relatório logo embaixo, nós não somos uma cidade industrial, né? Nós somos realmente uma cidade fortemente de serviços e comércio. Se a gente comparar com São Bernardo do Campo, por exemplo, né, que é uma cidade já bem mais forte industrializada, de 28% do seu valor agregado, né, vem de atividades industriais.
E isso é um comparativo, né, dessas principais cidades, lembrando que a expressividade do comércio e serviços de Ribeirão Preto, ela tem que ser observada que a maioria dessas cidades estão perto da região de São Paulo, onde você tem um fluxo de comércio e serviços maior. Então você mostra como que Ribeirão é um centro, é um polo gerador de comércio, né? Ele acaba concentrando através das cidades hoje a gente é fortemente pautado nesses dois setores, por isso que a nossa preocupação, como períodos como agora o da pandemia, em pensar nos empresários de como que isso pode ser bom para eles, o que pode melhorar a vida deles, porque a gente sabe que qualquer ruído nesses dois setores tem um efeito cascata que atinge todos os outros. Toda a sociedade, né, de Ribeirão. Perfeito. Bom, esse é o nosso relatório trimestral, é o modelo onde agora vai ser uma sequência de apresentações, né, onde a gente vai apresentar esses dados e contribuir de uma certa forma com os empresários para que a gente consiga esmiuçar a economia, fazer um raio-x dela e apresentar isso para os empresários, né, Ana? Não só para os empresários, mas para todo mundo que tiver interesse desse assunto. Sim. Para a pessoa poder entender melhor esses números, todos esses indicadores, né, e traduzir isso para as estratégias do seu negócio. Então, poder traduzir, mastigar e poder traçar planos alternativos e planos novos para o seu próprio negócio, conhecendo esses indicadores. Perfeito, Ana. Bom, espero que vocês tenham gostado. A gente encerra a nossa live hoje, né? Nosso primeiro o teste nosso aqui. Então, espero que a gente tenha conseguido passar as informações para vocês. A gente vai ajustar nos próximos modelos, tentar cada vez mais melhorar. Então, eu queria desejar uma boa noite a todos, agradecer à Associação Comercial por essa apresentação tão elaborada, o pessoal que acaba se movimentando ali para fazer tudo isso acontecer, toda a equipe que participa da elaboração desses dados, do pessoal que faz a live acontecer. Então isso é muito bacana ver a potência que a Associação Comercial tem com relação a isso, né? É verdade. Eu só tenho a agradecer então a oportunidade a todos aí que estavam nos assistindo. Mandem perguntas aí para a CI, para que a gente possa continuar sugestões, para que os próximos sejam ainda melhores, né, para vocês. Tchau, gente. Tchau. Até mais.